Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi fazer mais uma receita pra vocês. Eu vou fazer risoto. Na verdade, eu ia fazer o risoto sozinho, sem nenhuma carne, e ia fazer um nugget separado. Mas aí eu vi que tinha carne sobrando na geladeira e eu resolvi fazer o risoto de carne. O risoto vocês podem fazer, na verdade, com qualquer carne que vocês queiram, tá? Camarão, frango, carne mesmo, enfim, vai da preferência de vocês. Eu nunca tinha feito de carne antes, eu só tinha feito de frango e de camarão, mas o procedimento é o mesmo. Na verdade, só muda o caldo que na hora que vocês vão usar, né? Em vez de usar o de frango ou de camarão, eu vou usar o de carne. E dessa vez eu vou fazer só pra mim, então eu vou fazer em quantidade reduzida. Mas se vocês quiserem fazer pra família de vocês, é só vocês aumentarem a quantidade de tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, vamos lá pra receita. Eu vou botar os ingredientes direitinho na descrição do vídeo, mas eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês que eu vou usar. Vou usar cebola e alho, não tem uma quantidade muito certa, vai do gosto de vocês, mas eu cortei mais ou menos 3 rodelas de cebola e um alho e meio picado. Cebolinha, que eu acabei de picar, também é pouquinho, só pra dar um gosto. Creme de leite, eu vou usar com certeza menos do que um potinho desse, devo usar metade no máximo, mas eu não sei ainda. Vinho branco, também não tem uma quantidade certa. Na verdade, a quantidade ideal é quando você jogar ele no arroz, ele cobrir todo o arroz, tá? Mas sem excesso, é só pra dar um gosto. 1 litro de água que a gente vai ferver, junto com um cubinho de caldo quinoa de carne. Aqui eu tô usando mussarela, mas vocês podem usar queijo parmesão, que também fica gostoso. Eu cortei aqui uns pedaços, tipo, meio aleatório, assim, eu vou fazer do meu gosto mesmo, mas não tem uma quantidade certa. E o arroz. Esse arroz aqui é especial para risoto, ele se chama arroz carnaroli. Existem 3 tipos de arroz para risoto, só que eu não lembro os outros 2 nomes. Mas o arroz agulhinha, que é o que a gente usa para comer arroz normalmente, ele não dá a mesma consistência do que o arroz do risoto. Se vocês quiserem fazer com agulhinha, vocês vão fazer a mesma receita, só que ele vai ficar mais um arroz à piamontese do que um risoto. Mas é esse arroz aqui que a gente vai usar. Eu acho que eu vou fazer 1 xícara, tá? Você também vai usar carne, né? No caso, eu cortei aqui uns pedacinhos de carne que já tinha pronto. E eu vou misturar no final da preparação do risoto. Bom, eu acabei de ligar a água aqui pra ferver e eu vou jogar o meu tabletinho de carne. E eu vou dar uma dissolvida nele com um garfo, pra virar meio que uma sopinha mesmo. Aí vai ficar assim, ó. Tá? Meio difícil de gravar aqui, gente, desculpa. Enfim, aí você vai separar aqui o seu caldo pra ferver. O importante é que ele esteja sempre quente na hora do preparo do arroz, tá? Se ele não estiver quente o suficiente, o arroz não vai cozinhar direito. Bom, a próxima etapa é fritar o alho e a cebola. Eu tinha até esquecido de dizer, mas um dos ingredientes que vocês têm que usar também é a manteiga, que vocês vão usar no começo do preparo do arroz e na finalização. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de manteiga, tá? E vou ligar o meu fogo para começar a fritar o alho e a cebola. Manteiga derretida, vou jogar aqui o alho e a cebola. E vou começar a refogar. Não se esqueçam que o ideal é sempre em fogo médio, tá? Pra fazer o alho e a cebola, pra eles não queimarem. E você vai refogar esse alho e essa cebola até a cebola ficar molinha e o alho começar a ficar mais douradinho.
Bom, gente, agora que a minha cebola e o meu alho já estão bem douradinhos, eu vou jogar o arroz. É importante que você não lave o arroz, tá? O arroz não pode ser lavado antes de ser jogado aqui na panela, porque senão ele perde todo o amido que vem nele, tá? E ele não vai ficar cremoso. Então, é importante que ele não seja lavado. E aí vocês vão dar uma fritadinha no arroz aqui rápida. E em seguida vocês vão jogar o vinho. Lembra que eu falei que o ideal, a quantidade ideal de vinho é quando ela cobre o arroz. Tá? Então, ó. Cobriu o arroz, tá vendo? Então eu acertei na quantidade. Mas assim, tá vendo? É mais de olho mesmo, tá? Agora que vocês botaram esse vinho, vocês vão esperar ele evaporar completamente. E depois que ele evaporar, vocês vão começar a cozinhar o arroz com o caldo quinor e a água. Ah, gente, outra coisa importante, vocês não podem parar de mexer o arroz, senão ele vai começar a grudar no fundo da panela e a gente não quer isso, tá? Então sempre mexendo o arroz para ele ficar bem soltinho. Você vai perceber que ele vai começar a já dar uma engrossada, tá? Liberar um caldinho, que é o amido, que vai dar a consistência mais cremosa, tá? Aqui vocês estão vendo que já tá quase todo evaporado, né? Já evaporou, na verdade. Então, agora eu vou começar a jogar o caldo quinor. Então, eu vou pegar uma concha, vou dar uma misturada e vou sempre jogar uma concha de cada vez. E vou mexer. E você vai repetir esse processo de jogar uma concha, mexer, e quando a água estiver quase toda evaporada, jogar outra concha e mexer, até você ver que o seu arroz está al dente, que é o ponto ideal. Ele não vai estar nem muito mole e nem duro, tá? Então você vai mexendo, é de uns 10 a 15 minutos mais ou menos, tá? Ele demora um pouquinho mesmo, então tem que ter paciência, porque não pode deixar de mexer. Ah, gente, outra coisa é sempre manter o fogo baixo, tá? Não precisa ser no mínimo exatamente, mas bem baixinho, pra você não queimar a sua comida, tá? Ó, nessa fase aqui eu já joguei umas 3 conchas. Vocês veem que já tá bem cremoso, ó. Mas o arroz ainda tá duro, ainda falta bastante pra ele ficar bom. Mas é isso aí, não tem segredo, é só ir jogando uma concha e mexendo até evaporar. E aí você joga outra concha e mexe de novo. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, eu falei pra fazer 1 litro de água, mas muitas vezes sobra, tá? Isso depende da rapidez do cozimento do arroz. Então, vai de vocês. Se vocês forem fazer 3 xícaras de arroz, que é o que eu faço quando eu faço comida pra todo mundo aqui em casa, que são 3 pessoas, né? Então eu calculo mais ou menos 1 xícara de arroz pra cada um. Aí eu faço 2 litros de água e geralmente acaba sobrando até, tá? Mas aí vocês vão fazendo, a primeira vez sempre é mais difícil, mas depois, quando vocês fizerem mais vezes, vocês vão acertar mais fácil, tá? Vocês podem ver agora que o arroz tá começando a ficar mais gordinho, tá? Porque ele já tá começando a amolecer, mas ele ainda não tá pronto. É importante que, enquanto vocês estão cozinhando o arroz, vocês vão provando aos poucos para saber se ele tá no ponto ou não, porque como não tem como adivinhar o tempo certo, é melhor vocês provarem do que ficarem no achismo e o arroz acabar passando do ponto ou ficar muito duro no final. Gente, o arroz tá no ponto praticamente, tá? Ele ainda tá com um pouquinho de caldo, então eu vou deixar dar uma secadinha melhor, mas não é pra deixar seco, tá? Só pra deixar com menos caldo. Tá vendo que sobrou um pouco de caldo? Acabei não usando tudo. Ó, agora, tá vendo? Ele tá bom já.
Então, o que eu vou fazer agora é adicionar a mussarela. Aqui. Eu não botei muito, tá? Mas é da preferência de vocês. Agora vocês vão misturar até ela derreter, que é bem rapidinho. Agora vocês vão deixar o fogo no mínimo, porque vocês não querem mais que evapore mais água, tá? Então vocês vão deixar no mínimo e vão mexer essa mussarela aqui com o arroz. Olha só como o arroz fica bem mais cremoso, né? Bom, agora que a mussarela já tá derretida, vocês vão jogar a salsa e cebolinha. Peraí. A salsa e cebolinha é pra você dar um gosto a mais no seu risoto, tá? Mas é opcional também. Tanto que eu costumo botar bem pouquinho, tá? Ó, só pra dar um gostinho e uma cor também. Vocês também podem fazer um risoto vegetariano, né? Um risoto de champignon, botar vegetais, tipo brócolis, cenoura, também fica gostoso. Vocês não precisam necessariamente botar uma carne, tá? Bom, e agora por último, vocês vão desligar o fogo e aí vocês vão botar o creme de leite. Vou pegar aqui. Eu vou jogar aos poucos e vou misturando, porque eu não sei qual a quantidade exata para essa quantidade aqui de arroz. Então, eu vou jogar um pouco e vou misturar. Eu falei para vocês desligarem o fogo, porque como esse creme de leite não é fresco, se você deixar ele ferver, ele vai talhar. Então, se você quiser deixar o fogo ligado e tal, para requentar o arroz até depois, usa um creme de leite fresco, que aí você pode ferver tranquilamente, tá? Que não vai ter problema. Ó, eu botei só um pouquinho de creme de leite, menos da metade do potinho, tá? E ele já tá bom. A quantidade já tá boa, ó, vou mostrar pra vocês. Eu misturei e a quantidade já tá boa, tá? E aí agora, por último, eu vou jogar a carne, que estava aqui separada já. Vou misturar. Você também pode deixar o risoto assim, sem a carne, tá? E botar ela separada no prato. Mas eu acho que assim fica mais gostoso, fica tudo juntinho. Sei, mas vai do gosto de vocês também, tá? E aí, por último, você vai pegar um pouco de manteiga. Não é muito, tá? Porque eu tô fazendo só pra uma pessoa não, eu não vou comer isso tudo, mas eu tô fazendo menos, então vou pegar assim, ó, um garfinho. E vou misturar de novo. Essa manteiga que eu joguei no final, ela é importante pra dar um brilho ao risoto, tá? O risoto italiano, a receita original do risoto italiano, eles fazem isso, tá? Eles chamam de amanteigar o risoto. E aí, depois de você misturar, o seu risoto tá pronto, tá? Eu vou agora botar no prato pra vocês verem como é que fica. Ah, também não esqueçam que, assim, eu já usei o caldo quinó, né? Então ele tá com um pouco de sal, mas a quantidade de sal vai do gosto de cada um também. Então você prova, vê se tá bom de sal pra você. E se não tiver, você põe um pouco mais de sal e mistura, que não tem problema.
acabou que a quantidade que eu fiz deu pra 2 pessoas, que sobrou isso tudo aqui ainda, tá? Mas eu também não tô com muita fome, talvez se eu tivesse com mais fome eu até pegasse mais um pouco. Mas dá pra 2 pessoas, assim, se vocês quiserem, se você não for comer muito, dá pra 2 pessoas, tá? Bom, é isso, gente, o risoto ficou assim. Fica muito gostoso, tá? Não é difícil de fazer, é praticamente que nem um arroz, só que em vez de você jogar a água de uma vez, você joga aos poucos e vai mexendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, compartilhem o vídeo. E tentei fazer em casa, depois me digam se ficou bom, se vocês gostaram. Eu tinha esquecido de dizer no começo do vídeo, o vinho branco que eu usei não é o vinho branco de mesa seco, tá? É o suave. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.